180 graus. Eu sou o André, aqui no 180 graus, esta é a virada da sua vida. E olha, eu tenho um amigo chamado Elias. Ele gosta muito de fazer exercícios. O cara vai na academia até de final de semana. É impressionante. O resultado é que ele tem uma excelente condição física, Saião. Olha, o cara é saradão, como o pessoal diz, né? Tá bem forte mesmo. E ele não fica doente, é muito poucas vezes eu vi ele gripado. E ele tem um ânimo, Suzy. Olha... Até me anima a eu fazer exercício, porque eu reconheço que eu tô precisando, viu? Pois eu acho que não é só você não, viu, André? Tô olhando aqui, né? Acho que todos nós estamos precisando. O negócio tá difícil por aqui. Pois né? Já ouvi muita gente dizer que exercício físico realmente é essencial. Aliás, eu acho que é para quem não quer ter problemas de saúde, no coração, no músculo, nos ossos, por exemplo. Mas é claro que tudo isso tem que ser acompanhado de uma boa alimentação, não é, Saião? É sim, Suzy, a alimentação é muito importante, coisa boa, né? O exercício, tem gente que pratica halterogarfismo, exercício de alimentação tá certo. Tal. Levantamento de garfo. É verdade, então eu conheço gente que também precisa de exercício e claro, né, a gente tá brincando, mas melhorar a qualidade do que come, porque tem gente que come cada coisa. Esses dias você vê o cara pegar um pastel ali, o óleo parecia óleo de caminhão. Mergulhado, né? Não dá, não. Assim como o nosso corpo precisa de movimento e de um bom alimento, o nosso espírito também precisa de exercício. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui no 180 graus, sobre ter um tempo com Deus, uma vida devocional. Acompanhe com a gente. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre a vida devocional. Pois é, hoje aqui no 180 graus nós estamos falando de vida devocional. Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Então conta, vamos lá. Teve um dia que eu tava... assim, dormindo, descansando, né? Acordei de manhã e comecei a ler meus e-mails, né? Queria ver, porque a gente estava fazendo alguns trabalhos, tinha alguns projetos, e eu recebi um e-mail de um amigo que falava do texto de João 21. Sim. Gente, quando eu comecei a ler aquele texto falando da restauração, quando Jesus aparece ressurreto, foi algo assim tão especial. Quando Pedro foi restaurado. Restaurado, né? Depois que ele negou as 3 vezes. Até Jesus perguntou as 3 vezes, né? Você me ama, Pedro? Você me ama? Você me ama? E quando eu leio aquele texto, parece que eu tô na praia. Eu também me senti assim, André. Eu estive na praia. Eu também estive lá. Aí não vale. Mas aquele momento foi tão especial. Eu tive um momento com Deus assim, maravilhoso, né? Eu orei, eu conversei com Deus e, nossa, fui tão abençoada que pra mim o dia foi assim todo maravilhoso. Não só o dia, assim, a semana inteira. Que café da manhã, hein? Imagina. Agora, tem outra coisa muito legal. Na época de faculdade, gente, eu tinha uns momentos engraçados, né? Porque eu passava quase 4 a 5 horas por dia no trânsito. E aí, complicado, um momento difícil, né? Mas aí eu aproveitava, eu colocava uma musiquinha, começava a conversar com Deus, tinha um momento lá que... No trânsito. Não é bacana? Aí é bom. Às vezes, assim, eu chorava também, um pouquinho, mas é porque é muita emoção, né? É um amor, quando você sente o amor de Deus, eram momentos, assim, especiais. Imagina, né? como devia ser. Esse momento é único, exclusivo, assim, dá tempo de parar um pouco, parar com essa correria do dia a dia, dar aquela relaxada com Deus, aquela conversada aí, parece que tudo fica melhor, não é, Saião?
Suzy, ouvindo você contar um pouquinho da sua experiência, né? Eu achei muito legal até, assim, porque a coisa aconteceu com você, né? Isso assim, mesmo, no carro, de modo espontâneo. Então, André, é um negócio muito legal, porque muita gente às vezes vai, assim, querer aproximação de Deus, assim, para pedir uma bênção, né? Para pedir uma coisa boa, melhora financeira na família, mas esse negócio de devoção a Deus, né? Essa comunhão, esse sentimento que a gente recebe no coração de que Deus é amor, Deus é Pai, Deus gosta da gente, né? Ele restaurou a Pedro, Ele restaura a gente, né? Ele pega a gente em cada momento, né? E olha, esse negócio de buscar essa aproximação pessoal, essa comunhão com Deus, André, é um negócio tão impressionante que o próprio Jesus, né? Isso aí. Se alguém pudesse dispensar isso, seria seria Jesus, né? O próprio Jesus, quem lê assim, por exemplo, Lucas 6:12, vai dizer que Jesus buscava a comunhão com Deus a ponto de passar a noite toda em oração. É muito legal. É legal demais, André. O que você acha dessa palavra, né? Dessa orientação, dessa referência da Bíblia pra gente? Eu não tenho outra palavra senão referência, né? A gente precisa do contato com Deus. Não tem como você não pensar em seguir Jesus sem ter momentos especiais com Deus, né? E pensando que o próprio Jesus teve. Mas sabe um negócio que eu acho legal, Saião e Suzy? É que existem, quando a gente está em igreja, com a nossa comunidade de fé, a gente separa alguns momentos para juntos estarmos com Deus e separarmos juntos aquele momento, né? Sim. Então, eu já participei de vigílias, quando você separa a noite para ficar em oração, e houve duas muito especiais, uma na igreja, quando eu era adolescente, e aquilo marcou a nossa geração ali, que teve gente que eu não imaginava que era meio, aprontava um pouco, e naquela vigília o cara chorou, assim, que foi muito bacana, mudou a vida, não só minha, mas de muitas pessoas. E teve outra que foi na praia. Que na também, praia? Na praia. Muito legal, que foi muito bom mesmo. E também eu lembro de momentos especiais em que a gente se isolou um pouco da realidade. Foi, por exemplo, eu lembro de uma que a gente foi para Ibiúna, num que a gente chama de retiro espiritual. Você vai a uma chácara, né? Você fica meio isolado lá da sociedade, e aí você tem alguns cultos especiais. Eu lembro que teve uma, eu não lembro exatamente em que cidade que foi, que a gente fez vigílias durante esse retiro de tão assim, de tão gostoso que tava, sabe? Então foram experiências muito marcantes para nossa vida. Parece até que a gente que volta, sai um pouquinho da correria, né? Do dia e parece a dia, que quando né? a gente volta meio transformado. Será que não é a maneira correta de se ver você ficar meio isolado do mundo, Saião? Porque dentro da sociedade você parece que se contamina. Se você se isolar, se você viver isolado, será que não seria uma maneira mais legal de se viver? Eu ficava me questionando sobre isso. E não é, sabe? O legal, interessante, assim, esse negócio desse retiro, né, dessa vigília, desse afastamento, a gente vai ver isso na própria história de Jesus quando ele esteve com a gente. Uma ocasião, lá em Lucas 9, né, especialmente no versículo 33, Jesus chamou, né, aqueles próximos, Pedro, Tiago e João, e levou eles para um monte, e lá a coisa aconteceu, né? Eles tiveram uma visão da glória de Deus, mudou tudo. Jesus ficou resplandecendo, apareceram Moisés e Elias. Agora você imagina, a gente vai num retiro, numa vigília, ou dentro do carro como a Suzy, né, ou num momento qualquer assim, a gente experimenta essas coisas assim tão legais. Você imagina o que é ter estado lá diante de Jesus? O que aconteceu? Demais. Eles não queriam mais ir embora, não. Claro que não. Ele falou assim, vamos aposentar por aqui. Eu também não ia querer. Vamos fazer um acampamento, um retiro permanente, né? Mas o que acontece? Jesus, naturalmente, terminou, né, aquele momento tão especial, e eles desceram para fazer a obra de Deus, né? Então, duas coisas importantes. A gente tem que entender isso, que quando a gente é assim, cheio da graça de Deus, da bênção, é para a gente repartir, dividir para os outros. Então a gente está mais preparado para a missão, né? O toque de Deus não é para a gente guardar e achar gostoso e ficar curtindo dentro, né, do coração. E também a gente deve entender que não é só ficar esperando acontecer alguma coisa. A gente, como num exercício, a gente deve também buscar esse tipo de contato, essa proximidade, essa vida devocional com Deus,
conforme a gente descobre quando estuda a Bíblia, a Escritura Sagrada. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Olha, o tempo com Deus, esse tempo com Deus é uma coisa muito especial, um momento muito especial, né? Importante. Mas, gente, a gente precisa parar um pouquinho e pensar como deve ser feito, né? É mesmo. Não adianta a gente querer correr, fazer aquilo lá, né, de qualquer jeito. A gente precisa ter um momento, parar um pouco. É como quando a gente se alimenta. Mas quando a gente come aquela coisa gostosa, quando a gente degusta, sabe? A gente come, mastiga bem, sente o sabor, vai digerindo até conseguir algo, né, prático, assim, na hora. E é isso que a gente tem que fazer com a palavra. Aquela palavra, você tem que ler a Bíblia com atenção, concentrado, entender bem o texto, meditar bastante nele, pensar, e aí achar aquele ponto que a gente pode praticar, colocar realmente na vida diária, né? Não pode ficar na teoria, não é, Sayão? Né, André? É verdade, Suzy. Eu acho legal quando a gente lê a Bíblia, a própria Bíblia faz com que a gente se examine. Verdade. Com que a gente veja as coisas boas e as coisas ruins que a gente tem praticado, onde que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa melhorar, né? Ela meio bota o dedo na ferida, né? Pra gente poder se ligar onde é que tá o problema ali. E também esse momento eu acho muito bom pra gente refletir sobre as coisas de Deus, né? Refletir sobre, como a Bíblia diz, sobre as coisas do alto e aproveitar para confessar os pecados, Sayão. Isso eu acho essencial. Para mim, pelo menos a minha experiência, confessar os pecados é fundamental. Para você também deve ser, né, Sayão? Sem dúvida, André. Vocês têm... Muito bom, a Suzy enfatizou essa questão de você, nesse momento especial, ler a Bíblia e digerir, né? Você está falando dessa questão de deixar a Bíblia chegar junto da gente, ver os erros, confessar. E eu quero acrescentar uma terceira coisa interessante aqui, que é a gente abrir o coração, né? Angústia, chateação, aborrecimento, né? Sim, às vezes o cara é tão problemático que ele briga com a mãe por causa de mistura, né? Então ele vai lá, abre o coração e ele tem a oportunidade ali de abrir no coração, agradecer a Deus, adorar a Deus de verdade, renovar o seu compromisso, a sua comunhão, mas é importante destacar algo muito sério que todo mundo tem que pensar. Quando é que a gente deve ter esse momento de leitura da palavra, de oração e dedicação a Deus? É decisão pessoal de cada um, né? Tem gente que pode fazer isso às 5 da manhã, tem gente que pode fazer meio-dia, outra pessoa faz à noite, não importa. O importante é que você faça isso com frequência, no seu momento, no seu horário, desde que faça de coração e com sinceridade e usufrua da graça maravilhosa de Deus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Aqui no 180 graus, nós conversamos hoje a respeito desse momento devocional, de um tempo especial para você separar para Deus. Faça isso como o próprio Senhor Jesus fez. Nunca perca isso na sua vida, em toda a sua caminhada. Eu sou o André e aguardo você no próximo encontro. É isso aí, Suzy aqui no 180 graus, despedindo de vocês. Eu gostaria de deixar uma coisa para vocês. Não deixem de ter esse momento devocional, senão vocês vão perder uma experiência sensacional. Este foi o 180 graus e aqui quem se despede é Luiz Sayão. Lembre-se, agora como discípulo de Jesus, sua dedicação a Deus deve ser integral. Afinal de contas, você precisa ter uma vida acima do mero nível normal. Portanto, leve bem a sério sua vida devocional. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista.
Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.